San Diego, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje a gente vai comentar aí sobre alguns processos envolvendo metabolismo energético. A gente vai entender aí o que é uma respiração. Respiração, quando a gente fala de um tipo de metabolismo celular energético que acontece lá nas mitocôndrias, mas também acontece no citoplasma. A gente vai ver a questão da fermentação. Quais são os tipos de fermentação, quem faz fermentação e para que serve essa fermentação. E falar um pouco também sobre a fotossíntese, que é um processo energético que ocorre nos seres clorofilados. Então aí tem uma pergunta básica: por que você respira? Você vai ficar assim: caramba, por que eu respiro? Pô, para mandar oxigênio para dentro. Tá, e aí? O que esse oxigênio faz? Qual a função dele? A gente vai ver ao longo da nossa aula de hoje que esse oxigênio ele vai funcionar como se fosse um aceptor final de alguns íons que ficam lá dentro da sua célula, como hidrogênio e carbono. Aí a gente vai entender o porquê que ele faz isso, porquê que a gente necessita tanto desse oxigênio. Por isso que a gente tem aqueles seres que a gente chama de aeróbios, que são aqueles que vivem na presença do oxigênio, e aqueles seres que são anaeróbios, que independem do oxigênio para fazer o seu metabolismo energético. Quando a gente fala da respiração celular aqui, a gente está falando do processo aeróbio, ou seja, aquele que necessita do oxigênio para acontecer, porque como eu já falei, ele vai ser o aceptor final ali de alguns íons. E é um processo que ocorre para liberação de energia, energia essa que está contida nos alimentos. Então, a cada vez, quando você tem uma molécula grande, a cada quebra de moléculas ali, de parte daquela molécula maior, você vai tendo ali liberação de energia. E essa energia ela não pode se dissipar rapidamente, senão ela só geraria calor. Tá? O que você tem que ter ali? Um meio de armazenar aquela energia. E você faz isso armazenando ela em forma de ATP, que é a nossa moeda energética ali dentro da célula, que vai ser a estrutura em que a gente vai ter energia guardada, como se fosse uma espécie de pilha. Então você gasta esse ATP, ele vira um ADP, depois ele recarrega de novo. A gente vai entender isso melhor. Como aceptores intermediários, a gente tem o NAD e o FAD, que vão ser ali os aceptores do hidrogênio. Tá? Esse hidrogênio ele não pode ficar boiando dentro da célula, porque senão ele deixa ela ácida e ela pode vir à morte. Então você precisa ter aceptores intermediários para levar esses hidrogênios para um outro local. E o aceptor final vai ser o oxigênio. Ele que vai lá dentro da mitocôndria buscar aqueles caras que não podem ficar lá, transformando ele em outros compostos, como água e dióxido de carbono. Por isso que a gente manda o oxigênio para dentro, manda o que para fora? O CO2, que vai ser utilizado lá pelos vegetais para fazer o processo de fotossíntese. Então, só conhecendo um pouquinho da anatomia dessa mitocôndria, a gente sabe que a mitocôndria é uma organela, tá? Responsável ali pela respiração celular aeróbia. E ela é uma organela bem diferente, porque a gente viu lá na teoria evolutiva das células que ela é uma bactéria, tá? Do passado, que foi englobado e sobreviveu bem ali. E por que a gente sabe que ela é uma bactéria? Porque ela possui membrana própria, ela possui DNA próprio e ela possui ribossomos próprios. Então ela é como se fosse uma pequena célula dentro da nossa célula. Mas como ela tem uma função ali dentro, ela vai ser considerada uma organela. E a gente tem ali, ó, a membrana interna, a gente tem as cristas, a gente tem o espaço intermembranas, a gente tem a matriz mitocondrial. Nesses locais, a gente vai ter outros processos da respiração celular acontecendo. Entendendo melhor um pouquinho dessa matriz mitocondrial, que é o espaço ali de dentro, tá? Como se fosse o citoplasma da mitocôndria. Então a gente vai chamar isso de matriz mitocondrial. E o que vai ter nessa matriz? Você vai ter enzimas que vão ser responsáveis pela questão ali da respiração celular. Tá? Então vai acontecer reações químicas na presença dessas enzimas. Tá? Você vai ter material genético, como eu já falei, DNA e RNA. Então é uma estrutura que possui material genético próprio, ela consegue fazer duplicação sozinha. E a gente vai ter presença de ribossomos, que vão agir na síntese de proteínas ou na síntese de enzimas ali, que nada mais são do que proteínas que aceleram reações químicas. Aqui a gente tem a nossa moeda energética, que é o ATP. Então se você ver, ó, ele é formado pelo quê? Então ele é formado por quê? Por uma adenina. Olha aí, a mesma adenina lá das bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina e uracila e guanina. Então aqui a gente tem uma adenina ligada com uma ribose, que é um açúcar, e essa ribose, ó, ligada a 3 fosfatos. Então aqui nesse caso você tem o quê? Um ATP, uma adenosina trifosfato. Por que trifosfato? Porque ela tem ali, ó,
3 grupamentos fosfato. A cada quebra de um grupamento fosfato desse, você libera muita, mas muita energia mesmo, tá? Na casa aí das 7.000 calorias. Quando a gente fala de consumo energético ou gasto energético, a gente se refere a calorias, tá? Então, a cada ligação dessa que você quebra de fosfato, libera em média aí 7.000 calorias. Isso é coisa pra caramba. Então, se você se alimentasse e tudo se dissipasse rapidamente, você teria que ficar se alimentando direto para poder ter energia direta. Com o ATP você não precisa disso. Aquela energia contida nos alimentos, da quebra das ligações dos alimentos, é armazenada dessa forma. Então você tem uma adenosina trifosfato. Quando você usa um desses fosfatos, você tem uma adenosina difosfato, adenosina monofosfato. E aí ela tem que ser recarregada de novo durante o processo de respiração celular lá dentro das mitocôndrias, onde você vai ter lá no final do processo um ADP se ligando com mais um fosfato orgânico, formando uma ATP. O resumo geral dessa respiração celular aeróbia. Então a gente tem aqui os transportadores de hidrogênio, que a gente chama de aceptores intermediários, que é o NAD e o FAD. Esses caras vão ser responsáveis por pegar o nitrogênio que está solto lá dentro daquele processo de quebra de moléculas e não deixar ele solto. Então ele se liga para fazer um composto mais estável para levar ele para uma outra porção dessa respiração celular, que vai ser a cadeia de transporte de elétrons. Então, no metabolismo energético, o que vai acontecer? A oxidação da molécula de glicose, ou seja, a quebra dela. Isso vai acontecer basicamente em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória. Fosforilação oxidativa. Então aqui você meio que tem a equação geral ali, ó. Você tem o carbono, C6H12O6, né? Se transformando em quê? Gás carbônico, mais água, mais energia. O gás carbônico sai através da expiração. A água pode ser através do suor, mas ela também pode ficar contida dentro das células, cair na corrente sanguínea, enfim, e sair lá pelo processo excretório, e a energia vai ficar armazenada em forma de... Aqui a gente tem esse ciclo acontecendo. Você tem oxigênio e glicose entrando na sua célula. Então, o oxigênio e o alimento você mandou para dentro, estômago, intestino, digerido, absorvido, caiu na corrente sanguínea, entrou na célula em forma de glicose. O primeiro passo que acontece é dentro do citosol, onde você vai ter a glicólise. O que é essa glicólise? É a quebra da molécula de glicose. Vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. E dessa quebra, quando você pega a cadeia de carbono de glicose grande e quebra ela no meio, dessa quebra você libera energia. O ATP saindo ali. Depois você vai ter esse piruvato, né? Esse ácido pirúvico entrando na mitocôndria e você vai ter ali os processos acontecendo do ciclo de Krebs, que também vai liberar ATP, que vai utilizar os aceptores intermediários, NAD e FAD, para fazer o quê? Fosforilação oxidativa, que é onde você vai ter a maior geração de ATP dentro da sua célula. A gente vai ver essas etapas uma por uma. Ó, aqui a gente tem a glicólise, que nada mais é do que a quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Então nesse caso aqui da glicólise, você gasta 2 moléculas, você gasta 2 ATPs para poder fazer essa quebra da glicose. Ela não acontece do nada. Você tem que ter alguém trabalhando ali gastando energia. Então a molécula da glicose entrou, ela é quebrada. Para ela ser quebrada, você gasta 2 ATPs. Mas no processo da glicólise, quando você quebra, a energia liberada se resume em 4 ATPs. Então por isso que a gente fala que o saldo final da glicólise são o quê? 2 ATPs. Você liberou 4 durante a quebra, mas você teve que gastar 2 para poder fazer aquela quebra. Então, sobraram 2. Né? E aqui vai ocorrer no citosol, ali na região comum dentro da célula. Não ocorre dentro da mitocôndria ainda. Tá? A quebra da glicose ocorre no citosol. E aqui você vai ter a participação ali dos aceptores intermediários, ó, do NAD, fazendo o quê? Sequestrando os hidrogênios ali, que é para ele não ficar de bobeira dentro da tua célula e deixar ela ácida. Depois a gente tem o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs ele vai ocorrer vai ocorrer na matriz mitocondrial. Ela também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. Quando aquela molécula de glicose ela é quebrada, ela forma 2 moléculas de ácido pirúvico com 3 carbonos. Só que antes de entrar na mitocôndria, ele sofre uma descarboxilação, perde um carbono. Você tem uma molécula com 2 carbonos, chamada acetil. Esse acetil sozinho ele não consegue entrar no ciclo de Krebs. Ele precisa de uma coenzima que vai ajudar ele.
tá? Uma enzima que vai facilitar a entrada dele no ciclo de Krebs. Por isso que você tem ali o acetil-CoA. Esse acetil-CoA ele possui 2 carbonos. Quando ele entra na mitocôndria, ele se junta com esse acetil, ele se junta com o oxalacetato e vai formar um composto com 6 carbonos chamado citrato. Então, quando você tem esse composto formado por 6 carbonos, ele vai entrar no ciclo onde ele vai começar a ser degradado. Qual é o intuito dessa degradação? Liberar íons de hidrogênio, que vão ser utilizados na próxima etapa da respiração celular. Então, você vê ali, ó, o composto com 6 carbonos, ele sofre uma descarboxilação, perdeu um dióxido de carbono, que vai ser eliminado onde? Na tua expiração. Quando ele sofre essa descarboxilação, ele também perde hidrogênios, que vão ser sequestrados ali pelo NAD. O NAD é aquele aceptor intermediário que vai pegar os íons de hidrogênio e levar para a próxima etapa. Então agora você tem um composto com 5 carbonos. O que vai acontecer? Ele vai sofrer outra descarboxilação. Você mandou esse dióxido de carbono para fora e vai liberar mais 2 íons de hidrogênio, que vai ser sequestrado ali pelo NAD. Beleza. Só que quando ele sofre a segunda descarboxilação, ele libera uma molécula de ATP, ou seja, gerou energia. Energia direta, tá? Diretamente ele gerou um ATP. Aí você tem um composto agora com 4 carbonos. Esse composto com 4 carbonos ele é bem estável, então ele não sofre mais nenhuma descarboxilação. O que vai acontecer é que ele vai continuar perdendo hidrogênio. Quando ele começa a sofrer essa perda de hidrogênio, você tem o quê? O NAD e o FAD agindo ali e pegando aqueles hidrogênios para o meio não ficar ácido e também para levar ele para a próxima etapa. E aí você continua com esse composto de 4 carbonos, que vai se encontrar de novo com acetil-CoA e vai entrar no ciclo todo de novo. Então, qual é a função do ciclo de Krebs? Gerar íons de hidrogênio, que serão utilizados na próxima etapa. Descarboxilação, você dissociar as moléculas de dióxido de carbono, as moléculas de carbono daquele cara, tá? Aquela quebra daquela molécula, e gerar ATP diretamente. Então, todo esse mecanismo ocorre para que sejam obtidos o quê? ATP, NAD e FAD. Então, quando ele sequestra o carbono, o hidrogênio, a gente chama de NADH ou FADH2. Então, aqui a gente meio que tem um mapa mentalzinho, ó, que eu achei bem interessante. Ó, ciclo de Krebs, o que é? Uma etapa da respiração celular. Função: degradar as moléculas resultantes do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas e formar moléculas energéticas. Ou seja, os 3 compostos orgânicos, o intuito deles é gerar glicose. Tá? E essa glicose é o que vai ser degradada lá na glicólise, onde você vai gerar o piruvato, que vai entrar no ciclo de Krebs. Tá? Então, onde que ocorre? Na matriz mitocondrial, na presença do oxigênio, porque ele tem que ficar, ó, indo lá dentro para poder buscar a molécula do dióxido de carbono. A preparação ocorre, você tem a glicólise, pum, você transformou um açúcar de 6 carbonos, que é a glicose, em 2 de 3, que é o que? Um piruvato. Esse piruvato ele sofre uma descarboxilação, fica com 2 carbonos. Ele sozinho não consegue entrar no ciclo de Krebs, ele precisa de uma coenzima que vai ajudar. E aí ele se transforma no acetil coenzima, que vai entrar no ciclo de Krebs, se juntando com o oxalacetato, que possui 4 carbonos, 4 mais 2 do acetil, 6. Você forma o citrato e depois você tem toda essa questão de descarboxilação, geração de íons de hidrogênio e liberação de ATP. Então, o saldo energético total do ciclo de Krebs é o que? Você vai gerar 8 NADs carregando hidrogênios, 2 FADs carregando hidrogênio e 2 ATPs. Aí você vai falar: professor, mas você falou que só gera um ATP, porque ele está marcando 2 ATPs? Lembrem-se, a molécula de glicose foi quebrada em 2. O ciclo que eu estou mostrando aqui é o ciclo que acontece apenas com uma, mas ele está acontecendo com a outra também ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa para ficar esperto. E aqui a gente tem a cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, que é o último processo dessa etapa aeróbica, tá? Que vai ocorrer nas cristas mitocondriais, lá nas dobras, onde você vai ter a chegada dos aceptores intermediários NAD e FAD, tá? E a etapa com maior produção de ATP. Então, através da utilização desses receptores NAD e FAD, você vai ter energia suficiente para poder você juntar uma molécula de ADP, um adenosino difosfato, com mais um fosfato orgânico, formando um ATP. E isso ocorre porque você tem esse hidrogênio
passando, de certa forma, do meio externo para o meio interno da membrana mitocondrial. E quando ele faz isso, ele utiliza proteínas canais ali, tá? E a passagem desses íons para lá e para cá, de certa forma, eles fornecem energia, fornecem mecanismo suficiente para que você tenha força para, como se fosse uma centrífuga, juntar uma molécula de ADP com uma molécula de um fosfato orgânico, formando um ATP, adenosina trifosfato. Se você olhar, ó, esse hidrogênio ele entra, fica muito cheio. Imagine que o meio externo ele fica abarrotado de hidrogênio. Só que pelo citocromo, que é aquela proteína ali, só tem como passar um. Então eles ficam ali, o meio interno fica muito cheio, fica abarrotado. Aí quando você consegue expulsar um hidrogênio, ele sai com muita força. Que é força suficiente para poder você fazer essa centrífuga e juntar um ADP com um fosfato inorgânico formando um ATP. Então, entendam isso, ele vai depositando hidrogênio, esse hidrogênio vai entrando, vai ficando cada vez mais cheio e é como se fosse um BRT. Quando o BRT está muito cheio e você precisa sair numa estação, o que acontece? Você vai, aí você sai, todo mundo empurra, só que nesse caso aqui só sai um. Então, esse um que pula para o espaço da matriz mitocondrial é o responsável por gerar essa energia final, digamos assim. E aí você tem a ação da ATP sintase, fazendo ali o processo final de geração de ATP. Então todo esse processo ocorre a todo momento, está acontecendo agora comigo, está acontecendo agora com vocês, que ocorre para a geração de energia que fica armazenada em forma de ATP. Então quando o teu corpo precisa de energia, ele vai usar essa energia aqui só mostrando as etapas de glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Olha quanto de ATP é gerado na glicose, só ATP. Não precisa olhar para os aceptores não. 2 ATP. No ciclo de Krebs, 2 ATP. Na cadeia respiratória, 34 ATP. Olha lá. Então você tem a utilização de quê? Dos íons de hidrogênio que foram trazidos pelo NAD e pelo FAD, que vão utilizar as proteínas ali das cristas, dos citocromos, para poder gerar o ATP lá no final. Nossas células elas também conseguem fazer o metabolismo anaeróbio, principalmente as fibras musculares, tá? Que são aquelas que ocorrem sem a presença do oxigênio. Tá? Todo esse ciclo que eu falei, do ciclo de Krebs e tal, o metabolismo energético aeróbio, ele leva um tempo para acontecer. Ele é um processo gradual, você pode ver que ele tem várias etapas. Quando não tem oxigênio suficiente para o músculo, o que ele faz? Ele tem que se virar. Então, o método com que ele consegue fazer energia rápida é através da fermentação lática. Ele pega aquela molécula de glicose e ele consegue degradar ela formando ácido lático ou lactato. E com isso ele libera apenas 2 moléculas de ATP. É pouco? É, mas é um processo muito rápido. Então fornece energia rápida ali para o teu músculo, que é o que ele está precisando no momento. Só que tem um problema. Esse ácido lático, quando você fica muito tempo fazendo fermentação lática, esse ácido lático ele se acumula no músculo. E quando ele se acumula no músculo, é aquele famoso sintoma de segundo dia de academia. Você malhou pra caramba, tranquilão. Dormiu, acordou, já era. Tá tudo quebrado. Por quê? Acúmulo de ácido no teu corpo, nos teus músculos. Aquilo leva um tempo para ele poder ser degradado. Vai pro fígado, é transformado em glicose, para depois ser degradado de novo. Então leva um tempo, é um processo lento de desgaste do ácido lático. Mas você produziu energia rapidamente ali para o teu músculo. Podemos ter a classificação dos seres anaeróbios, entre aqueles que são estritamente anaeróbios, ou seja, só vivem na ausência do oxigênio, como as bactérias que causam tétano e o botulismo. E você pode ter aqueles facultativos, que se tiver oxigênio eles vivem, se não tiver eles vivem também, que é a maioria das leveduras, que são fungos e também nossas células musculares. Ela funciona, se tiver oxigênio, ela vai fazer a respiração celular aeróbia. Se não tiver, ela faz a fermentação. Aqui a gente tem o processo da fermentação lática. Olha o que acontece. Você tem ali a glicose sendo quebrada em ácido pirúvico. Tranquilo, é o que acontece no outro tipo de metabolismo energético também. Só que aqui, em vez do NAD, que pegou os hidrogênios e ir lá para as mitocôndrias, não. Ele devolve esses hidrogênios para o ácido pirúvico, transformando ele em ácido lático. Tá? Então isso pode acontecer tanto dentro dos teus músculos, quanto algumas leveduras podem fazer isso, ou algumas bactérias, enfim, podem fazer também esse mesmo processo. Os lactobacilos são um tipo de organismo que consegue fazer esse processo perfeitamente
e é utilizado na indústria aí até hoje. Então você tem aí, ó, Lactobacillus casei shirota, o famoso Yakult. Você tem os Danones, você tem os queijos, tudo isso produzido ali através do processo fermentativo, fermentação lática. Então, exatamente isso aqui é o que acontece nos teus músculos, tá? Principalmente quando você faz uma atividade física intensa que utiliza apenas um grupo muscular. Por exemplo, academia. Hoje eu quero treinar só bíceps. Faz lá alternado, faz lá, pá, de costas, não sei o que, parará, fez um monte de exercício. Você está treinando o quê? Apenas um músculo. O oxigênio não dá conta de ficar chegando lá porque aquele processo aeróbio ele é um pouco lento. Ele gera muita energia, mas ele é lento. Você precisa o quê? Fermentação. Então você vai. Fermentação pra caramba acontecendo no teu bíceps, o que vai acontecer? Muita liberação de ácido lático, que fica acumulado nas tuas fibras musculares durante um bom tempo. Por isso que fica aquela dor danada, podendo causar até cãibra, muito desconforto. Mas, conforme vai se passando os dias, aquele ácido lático ele cai na corrente sanguínea, tá? vai lá no teu fígado, onde ele vai ser degradado, então ele vai virar uma glicose de novo, que pode ser utilizada ou pode ficar armazenada em forma de glicogênio. Então ele é um processo que gera energia rápido, mas ele tem essa desvantagem aqui de gerar esse ácido lático que vai causar fadiga e cãibra lá nas tuas fibras musculares. E assim que a respiração volta ao normal, aquele lactato começa a ser degradado. Por isso que o descanso ele é tão importante. Malhou pra caramba, 8 horas de sono para poder o teu corpo conseguir recuperar esse ácido lático aqui. E por último a gente tem aí o metabolismo energético, também a creatina, tá? Que fica lá dentro das tuas células, podendo formar a fosfocreatina. O que acontece? A creatina ela tem uma certa afinidade pelo fosfato. Então você pode ter a creatina se juntando com o fosfato, formando uma fosfocreatina. Por quê? Nos processos de gasto energético, quando o teu ATP vira um ADP, ou seja, ele gastou um fosfato para gerar energia para você, ele não precisa passar por todo o processo de novo do ciclo de crédito, cadeia de transporte de elétron para virar um ATP. Ele simplesmente sequestra um fosfato da creatina e vira um ATP de novo e já fica disponível. Então é um método mais rápido para geração de energia, tá bom? Por isso que tem alguns suplementos alimentares que são o quê? A creatina, que a gente tem a fermentação alcoólica, que nada mais é um processo aí de fermentação com quebra da molécula da glicose feita por leveduras, principalmente, fungos unicelulares, principalmente Saccharomyces cerevisiae, que são conhecidos aí como fermento biológico. Você consegue comprar ele aí no mercado tranquilamente. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a molécula da glicose, vai quebrar a molécula da glicose, gerando o quê? Carbono, etanol, olha aí, um álcool e energia. Então, a energia para ele, o dióxido de carbono ele excreta e o etanol ele também excreta. Então, é bem parecido com a fermentação láctea, só que em vez de você liberar lactato, você está liberando etanol. E é muito utilizado para bebidas alcoólicas e também para fermentação de pães. Olha aqui, ó. Olha a massa como cresce. Por que ela cresce? Porque você tem os fungos ali, você tem os fungos liberando gás carbônico, que faz com que aquela massa dê uma esticada. Ué, professor, mas tu falou que ele libera álcool também, e para onde que esse álcool vai? Fica na massa, porém, como ele é muito volátil, ele evapora rapidamente. E você dificilmente vai sentir o gosto do álcool ali. Então é bastante conhecido como fermento biológico, que você pode comprar ele seco ou você pode comprar ele in natura. Então aqui, o processo de fazer cerveja é a mesma coisa, tá? Fazer bebidas de maneira geral. Aquele álcool, ele é tóxico pro fungo, para dentro dele. Então o que ele faz? Ele excreta. Quando ele excreta, aquele álcool fica disponível na bebida, que é o que você toma ali. No caso da cerveja, do champanhe, do vinho, tá? E essas bolinhas aí que ficam na cerveja e no champanhe são bolinhas de carbono, tá? De dióxido de carbono. Por isso que o pessoal fala que quando o cara bota a cerveja no copo e não fica nenhum colarinho, a cerveja incha mais. Por quê? Porque o carbono está todo associado ali na bebida. Agora, quando faz a espuma, né? 2 dedos de espuma, aquela molécula está se dissociando. Então, você consegue beber ali sem ficar mais inchado, digamos assim. E por último, a gente tem a fotossíntese, que é um processo que ocorre nos seres clorofilados, plantas, reino vegetal, algas verdes e cianobactérias, e com isso ocorre o sequestro do carbono e liberação do oxigênio. Mas a função principal dele é gerar glicose para as células vegetais. Então você tem grande atuação do xilema e do floema. Então o xilema leva a água e os sais minerais até as folhas, que vai ser muito utilizado no processo da fotossíntese, principalmente a água,
e você tem o floema depois, que aquele açúcar é sintetizado, passeando ali por todo o corpinho vegetal, levando para ele. E a gente tem isso dividido em duas fases. A fase clara, que a gente chama de fase fotoquímica, clara, fotoquímica, utiliza a luz. Tá? E a fase escura, que é a fase bioquímica. Então, na fase clara, o que você vai ter? Isso ocorrendo na tilacoide do cloroplasto. Então, você tem o cloroplasto, que é a célula verde onde fica a clorofila. Dentro dessa célula, você tem a tilacoide, que vai ser responsável pela absorção da luz. Então, ela absorve a luz e faz a fotólise. Ela quebra a água para liberar os oxigênios. E aquele oxigênio vai ser liberado. Tá bom? Com isso, aqueles hidrogênios eles ficam o quê? Disponíveis. Por isso que você forma o NADH. Esse hidrogênio vai ser utilizado lá na frente na fase escura. E quando você quebra a molécula de água, você libera ali uma molécula de ATP. Então, nesse caso aqui, você vai ter o que? A síntese de glicose. Então, você vai pegando diversos compostos, carbono, hidrogênio, oxigênio. Como é que eu vou juntar isso tudo? Eu vou juntar usando energia. Então, energia em forma de ATP e vou utilizar ali os íons de hidrogênio, que foi capturado lá durante a quebra da água. Tá? Então, eu junto isso tudo aqui no estroma, que ocorre na fase escura. Então, você tem absorção de oxigênio, você tem fixação do carbono, tá? Absorção daquele carbono e síntese da glicose. E com isso você gera o quê? O ATP gerado aqui, ADP, vai lá para a fase clara durante o dia para se transformar num ATP, para ser utilizado aqui de novo. E o NAD, na fase clara, vai receber um hidrogênio que foi retirado ali da quebra da água para trazer para cá de novo. Então, esse daqui, a fase escura ocorre no estroma, que é a fase comum, como se fosse o citoplasma ali do cloroplasto. Assim como a gente tem a matriz mitocondrial, aqui a gente tem o estroma. E só para finalizar, características gerais da fotossíntese. Então, o que acontece? A energia luminosa, energia fotoquímica é transformada em energia química. Você tem a síntese de carboidrato através de moléculas inorgânicas, como água, sais minerais e carbono. Tem o sequestro do carbono, que é uma coisa boa, tá? Para o ambiente. Liberação de oxigênio, que vai ser utilizado por outros seres vivos, mas as árvores, geralmente, elas consomem quase a mesma quantidade de oxigênio que elas liberam. Então, deixa para lá. Quem vai fornecer a maior parte do nosso oxigênio são as cianobactérias que vivem lá no mar. Absorção de água do solo através de raízes, absorção do carbono atmosférico e atuação dos vasos condutores de seiva. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Encontro vocês lá no nosso dia para a gente poder conversar melhor e resolver exercícios relacionados a esse assunto. Valeu!